Fala aí, minha galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Diário de Azulino. Bruno Moura vindo aqui agora para falar sobre o jogo de hoje da equipe do CSA. A gente tem uma partida muito complicada com a equipe do Goiás. O jogo é hoje às 7 horas da noite e vamos destrinchar um pouquinho dessa partida aqui, desse jogo do CSA, que é importante também para a sequência, né, para a tabela de classificação e também por ser a primeira partida do Ney Franco como treinador da equipe do CSA. Vamos destrinchar um pouquinho desse jogo aí, mas desde já eu vou convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal para se inscrever aqui, porque ajuda sempre a gente a crescer cada vez mais e você recebe os vídeos na sua página inicial do YouTube, certo? Deixa o like também, que você já ajuda na divulgação aqui do nosso trabalho, ele fica em alta aqui no YouTube. E agora, gente, vamos embora para a gente conversar um pouquinho sobre a equipe do CSA. Primeiro, falando sobre classificação, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso daí, né, nesse jogo. O CSA joga contra o Goiás e em termos de diferença de classificação, o Goiás está em oitavo colocado com 16 pontos e o CSA está em 13º com 11 pontos. O CSA tem um jogo a menos do que a equipe do Goiás, né, justamente a partida atrasada contra o Botafogo, que já foi remarcado para o dia 27, mais lá para frente. Depois a gente fala um pouco sobre esse jogo. Vamos focar hoje no CSA e Goiás. Se o CSA, vamos do pior panorama para o melhor. Se o CSA perder essa partida, fica na 13ª colocação e dependendo da quantidade de gols que sofrer, se perder por 2 gols de diferença, o CSA perde inclusive a posição para o Cruzeiro. E aí cairia para 14º colocado. Ficando com 11 pontos, fica a 2 pontos da zona de rebaixamento. Se for empate nessa partida, o CSA vai para 12 pontos e se mantém em 13º. Fica então a 3 pontos da zona de rebaixamento. O primeiro time dentro da zona é a Ponte Preta, que tem 9 pontos, certo? Então o CSA hoje está a 2 pontos, se empatar vai a 3. Se vencer, aí o CSA vai a 14 pontos e passa o Vila Nova, que está em 10º. Já figura então na primeira parte da tabela de classificação. O Brusque ainda joga hoje à noite, né, contra o Remo. E se o Brusque conseguir um empate, fica com os mesmos 14 pontos que o CSA teria se vencesse essa partida, e aí ficaria atrás só no saldo de gols, né? Mas o CSA vencendo essa partida, o Brusque vencendo passaria de novo e tal, mas já dá para ver que é uma mudança de panorama aí se o CSA conseguir vencer esse jogo. Inclusive porque se vencer, já cola até no posicionamento do próprio Goiás. Se for 14 pontos, fica só 2 pontos da equipe do Goiás, que parecia ser uma equipe que iria brigar muito forte pelo G4 e já deu uma distanciada, né? O Goiás está com 16, o Guarani é o primeiro dentro do G4 com 19, então o CSA já cola mais nessas equipes aí que estão nesse bloco de cima, certo? Então é importante demais o CSA conquistar essa vitória hoje, não só pela classificação, mas também pela estreia do Ney Franco. Certo? O Ney Franco vai fazer a sua primeira partida no comando propriamente dito do CSA, né? Teve pouco contato com os jogadores, mas eu acho que ele deve ter observado a partida do CSA nesse jogo contra o próprio Brusque, né? Na última rodada, deve ter dado algumas instruções para o Adriano Rodrigues. O Adriano deve ter dado também algumas situações aí para o Ney Franco. E em relação à equipe que vai entrar em campo, eu acho que não vai ter muita diferença. O próprio Globo Esporte falou que o CSA deve repetir a sua escalação. Thiago Rodrigues no gol, Everton na lateral direita, não tem outro, o Cristóvão ainda está machucado, Matheus Felipe e Lucão, a dupla de zaga, e Kevin do lado esquerdo, não tem outro lateral esquerdo. No meio de campo, Yuri e Giovani sendo os 2 volantes, com Renato Cajá sendo o meia de articulação. Na frente, Marco Túlio, Gabriel e o Bruno Mota deve ser mantido. Apesar de que a gente tem o retorno do De La Torre e o GE, ele não cita aqui. Só que ele fala que o CSA não tem desfalques para essa partida, certo? Ou seja, possivelmente também o Yuri Castilho, ele deve estar de volta para esse jogo aí, né? E com o Yuri Castilho de volta, talvez até o Marco Túlio pudesse pegar um bancozinho aí, porque apesar de ter feito o gol, o Marco Túlio não vem numa boa sequência. Então talvez o Yuri Castilho pudesse ser um dos reforços aí do time para ter até um ataque mais encorpado, né? Talvez pudesse ser um dos reforços, só que
treinador acabou de chegar, o cara fez um gol na última partida, então ele deve manter aí o Marco Túlio, e até porque o Yuri Castilho tá voltando, né, de lesão, né, tá muito tempo parado. O De La Torre também tá inchadinho e o Bruno Mota também fez gol na última partida, então eu acho que ele vai manter esse time aí. Vamos ver na escalação daqui a pouco, mas o que mais importa, eu acho, é o CSA conquistar uma vitória. Conquistando uma vitória, você já dá uma sequência mais tranquila para o Ney Franco trabalhar com essa equipe, para ele ter mais tranquilidade, para poder exercer o seu papel, a sua função. Não acho que, mesmo que ele perca hoje, ele já começa pressionado, porque o Ney Franco é um cara que tem respaldo, como eu falei, tem currículo, então eu acho que ele chega já para manter o trabalho em ordem, né, em dia, botar ordem na casa. Eu acho que ele já chega com aquele, não é aquele tom de superioridade e tal, mas ele já chega meio que dando uma moral a mais para o status que ele tem, né? E aí eu acho que os jogadores devem abaixar um pouco mais a cabeça. Não é aquele treinador como, por exemplo, o Bruno Pivetti, que ele tem mais que ele tem menos experiência, que ele tem menos trabalhos. O Ney Franco já tem muito trabalho, ele já tem uma carreira muito longa, então ele tem experiência. Se os caras, eu acho que não vai ser o treinador que o jogador vai crescer para cima dele, como eu acho que estava acontecendo com o Bruno Pivetti, sabe? Então, mesmo assim, é importante que o CSA conquiste essa vitória, porque já dá ainda mais respaldo para o trabalho do Ney Franco e recupera o time do CSA de uma sequência que estava ruim, né? Foram 2 derrotas, Ponte e CRB, inclusive um clássico é terrível quando perde, né? A crise aumenta. E essa vitória contra o Brusque e uma possível vitória agora contra o Goiás vai dar mais moral pro time, respaldo, e a gente vai ter mais empolgação, mais tranquilidade para trabalhar na sequência e melhorar aí o desempenho da equipe. Desempenho esse que não é só com o extracampo, que não é só com o resultado que vai melhorar. O time do CSA vai precisar de reforço. Inclusive, eu estava vendo uma entrevista do Ítalo Rodrigues na Rádio CBN agora de manhã. Sempre que dá, eu tô assistindo a CBN, sabe? Assistindo pelo YouTube, né? Escutando o programa na rádio. Mas ele falando que realmente o elenco do CSA é um elenco enxuto. Em outras palavras, significa que ele está correndo atrás de contratações. Até perguntaram sobre o lateral Hernandes, que já foi anunciado pela mídia, né, pela imprensa, como nova contratação do CSA, só que ele tratou de pedir calma. Ele nem sequer falou o nome do jogador. Ele disse, olha, quando é para anunciar a contratação, eu prefiro que se tenha calma, eu prefiro que espere anunciar, assinar o contrato, porque eu já vi muita coisa acontecer no futebol, inclusive algumas coisas aconteceram com o CSA, o caso do Felipe Surian, né, que já estava acertado com o CSA, foi divulgado pela imprensa, foi divulgado pela mídia, e o cara não veio. Então, com o jogador, bicho, é a mesma coisa, pode acontecer a mesma coisa. Um dos piores casos foi o Keirson, que veio aqui pro CSA, o CSA anunciou o cara e ele foi reprovado nos exames médicos. E aí não assinou o contrato. Então não foi jogador do CSA. Então, só anuncia quando o cara já tiver fechado, velho. Quando o cara já tiver aqui assinando um contrato. Assinou o contrato, aí sim, solta, sabe? Porque, às vezes, velho, complica, né? A situação assim. E dá ruim pra galera que tá lá trabalhando. Então, importante essa informação também, de que ele tá no mercado e que essa semana, ele mesmo disse isso, palavras dele. Essa semana o CSA pode anunciar alguns nomes, como também pode não anunciar, né? Exatamente por essa questão aí, a negociação em andamento, acerta com o cara compra passagem, só que de última hora decide não vir, fecha com outro time, né? Então ele pediu cautela em relação a esse negócio aí de anúncio de jogadores. Isso eu concordo bastante, até eu já passei pela gafe aqui de anunciar o Felipe Surian como treinador do CSA, né? Então, esse cuidado é importante. Mas eu acho que o CSA, sim, está no mercado e deve anunciar alguns jogadores aí pelos próximos dias. Talvez já antes da próxima partida contra o Operário. Mas vamos ter calma aí, só vamos conversar sobre esses novos jogadores aí quando forem anunciados oficialmente pelo clube. Ou seja, quando tiver o preto no branco lá assinado, né? Mas é isso, gente. Agradeço aí a presença de vocês. Convido a acompanharem nossa cobertura sobre a partida do CSA lá no nosso Instagram, @portavoz do Azulão, né? Novidades aí ao longo do dia. E a análise do jogo lá no canal Espaço da Bola. Certo? Um abraço, galera. Valeu e até amanhã.